Obrigada. Bom trabalho para você aí, João. Obrigada. Padre, o que a família falou é verdade, né? Quer dizer, nessa hora, às vezes, perceber o quanto a pessoa foi amada é o que dá mais conforto mesmo, né? Porque ele morreu cedo, aos 70 anos, escolheu uma vida de reclusão no fim. Então, realmente, para a família, isso é que deve trazer um pouco de paz, né? O Mia Couto dizia que morto amado nunca para de morrer. Nós vamos vivendo eternamente esse desdobramento da ausência em nós. E o que eu acho muito interessante, Fátima, que a morte de uma pessoa que nós amamos, nós não sabemos exatamente quantas pessoas morrem naquele que morre. Morre um pai, morre um amigo, ele representa tantas coisas para aqueles que o perdem. Então, é sem dúvida um sofrimento muito grande para a família e para nós brasileiros que perdemos um homem honrado, um grande poeta, um homem que soube, com a sua poesia, representar uma geração e deixar um legado que representará certamente muitas gerações que virão. Certamente. Bom, a gente já agradeceu a presença aqui dos nossos convidados, queria também agradecer a presença hoje da nossa plateia, que veio de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais, Sergipe, Paraíba e Maranhão. Vamos dar bom dia para onde? Vamos dar... Bom dia para Salvador, Bahia. Como é seu nome? Débora. Débora, vamos então dar um bom dia bem forte para lá. Bom dia, Salvador. Bom dia, Bahia. Terra do Dendê e do Axé. Bom dia. Vou aproveitar logo, já vou te fazer uma pergunta que tem a ver com o início do nosso programa. Sim. Você está feliz com o seu corpo? Tô feliz sim, mas a gente sempre tem algo para mudar, né? Você mas, teria assim, alguma coisa que você gostaria de mudar? Em termos assim, manter o peso, essas coisas assim, mas estou muito feliz, graças a Deus. Que bom, né? Porque... a gente nota que muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de uma perfeição que não precisa primeiro existir e outras vezes que é praticamente impossível de ser alcançada, está muito mais no nosso imaginário. Será que as mulheres precisam realmente ser perfeitas? Será que os homens notam essas ditas imperfeições? Bom, meu parceiro André Curvelo foi conversar com as pessoas nas ruas, homens e mulheres, sobre essa necessidade dessa busca, dessa perfeição e até que ponto essas pessoas estão felizes com o corpo que têm. Vamos ver. Quantas mulheres não sonham ter um corpinho de manequim? As roupas caem bem, todo mundo acha lindo. Mas pensando bem, qual é a graça de se ter um padrão de beleza? O que você acha? Imagina, eu com 42. Se eu ficar gorda... Você tá um pouquinho roliça, porque eu sou baixinha e tal. Mas é uma coisa que eu levo tiro de letra. Pra mim, não me abala. Mas eu conheço muitas pessoas que não saem de casa porque tá acima do peso. Eu conheço muita pessoa que não coloca uma roupa mais curtinha porque tá gordinha. Entendeu? Eu, graças a Deus, minha mãe sempre me ensinou. Você tem que ser o que você é. O resto, né, não importa. É o que você mais vê nas redes sociais. Pessoas exibindo corpos esculturais, porém não mostra o pró e o contra daquilo ali. O quanto que a pessoa sofreu, então quanto a pessoa está sofrendo de saúde para chegar àquilo ali. Como você enxerga, na verdade, essa exigência ou esse padrão do corpo feminino, que tem que ser assim, tem que ser assado e tal? A gente tem mesmo que romper essas barreiras e se o homem não gosta do nosso corpo, a gente manda pastar, porque é assim que tem que ser. O Ricardo, esse cara sarado e tal, jovem, bonito. Tá assim hoje? Porque daqui a uns anos fica meio caído ali e tal. O que você vai dizer pra ele? Tchau. Ah, amor, entrar na academia, fazer uma dieta, porque sabe como é que é, né? Não tá engordando. Mas hoje ela tá legal. A beleza tá onde? A beleza tá na inteligência. Eu acho que conhecimento é poder. Tem que malhar o cérebro primeiro antes de malhar o corpo. Fátima, eu encontrei a modelo perfeita, aquela que a indústria da moda adora. Diana. Magra, alta, bela, 1,83 m, cara. Mas, na verdade, se pudesse, não seria assim, é isso? Não seria. Que os homens têm um certo medo de mulheres mais altas. Eu sempre senti isso. Você sendo homem, você duvida se você já foi cobrado, não, né? Minha mulher reclama da barriga só, às vezes, não tem assim. quase nada aí, tá vendo? Bondade sua. Tem não. Eu sou exatamente do jeito que eu queria ser, eu me acho muito bonita. E eu acho que é isso que importa, eu acho que a mulher tem que se achar bonita, eu acho que a mulher tem que ser suficiente pra ela mesma. Eu me acho bonita, o espelho me diz isso todo dia. Ou seja, Fátima, não há padrão que agrade a todo mundo. Não tem. Vejo o padrão é você se sentir bem, você tá bem? O padrão é o seu. Agora meu padrão é esse, magra e alta tá tudo bem. Seu jeito. Agora eu me aceito. Muito bem. Jairo, de onde vem essa cobrança maior pela perfeição, principalmente em cima das mulheres?
Fátima, eu acho que tem uma questão cultural mesmo, né? Assim, a gente vem reproduzindo, né, esses modelos que eles vão sendo trocados ao longo da história, né? E hoje a gente tem esse modelo muito restritivo, né? Quer dizer, a mulher tem que ser alta, tem que ser magra, tem que estar sempre bem, né? E eu acho que se a gente for parar para pensar, isso começa quando as meninas são pequenininhas, né? As próprias mães, né? Transmitindo de alguma forma essa herança cultural, né? Elas cobram das meninas desde muito cedo, né? Essa perfeição, essa busca por um corpo perfeito. Aí você vai ver, assim, as garotas já nessa transição, né, da infância para a adolescência, já com essa cobrança. Então, se escondendo atrás de roupas, porque tem vergonha de mostrar o corpo, fugindo de atividades físicas, porque também tem vergonha de mostrar o corpo. Então, isso começa, né, muito cedo. Isso é registrado, que meninas com 9, 10 anos deixam de fazer atividade por causa do corpo? Tem sim. A gente tem uma pesquisa super recente, semana passada, de uma universidade inglesa, que mostra isso. Aos 9 anos de idade, 2/3 das meninas deixam de fazer atividade física. E um dos principais motivos é essa vergonha de se expor, de mostrar o corpo, isso muito cedo. Enquanto menos de 1/3 dos meninos está sedentário nessa faixa de idade. Ou seja, começa desde muito cedo, interfere no comportamento, interfere, né, em como elas estão se vendo, e isso vai sendo reproduzido ao longo da vida. Malu, a gente viu ali na reportagem que a moça dizia assim, o espelho me diz que eu sou bonita. O que o espelho te diz hoje? Hoje, com 20 anos... eu consigo entender que o espelho também me diz que eu sou bonita. Mas por muito tempo isso foi uma dificuldade pra mim. Eu sempre fui mais baixinha, sempre fui gordinha, era zoada na escola. Então, assim, a busca pelo corpo perfeito é uma coisa que a gente não vai mudar de uma hora pra outra. Tipo, ok, vou me olhar no espelho, tô bem. É um processo de você entender que aquilo ali não tá certo, não tá te fazendo bem, começar a buscar uma melhora, sabe? Eu tive esse clique quando eu recebi a Martinha. A personagem agora da Malhação? Da Malhação. Que era uma menina gordinha, mas que estava super bem com ela mesma. As pessoas falavam que ela tinha que emagrecer. Ela falava, não tenho. Tô ótima. Vou comer. Sabe? Então, quer dizer, é muito recente isso para você, essa aceitação. Essa aceitação. E é isso que eu falo. É um processo. Eu aprendi agora que a minha imagem de mim mesma não estava legal. Eu tinha que mudar e tentar entender. E aí eu entendi que o bonito é ser feliz. O bonito não é você vestir 34, usar P, ter 1,70 de altura. O bonito é você ser feliz com o que você é. E eu tô aprendendo isso aos poucos e tô colocando isso no meu organismo. É ainda difícil porque é muito recente, mas eu tô aprendendo. Olha, que legal, né? Fábio, o espelho diz o que pro senhor? Como? O espelho diz o que pro senhor? Olha, eu estou tranquilo, estou satisfeito com a maneira como eu estou chegando aos 50 anos, né? Estou com 46 e desde muito pequeno eu nunca fui muito disciplinado para as atividades físicas. Isso para mim foi uma descoberta de 20 anos agora. Então quando eu identifiquei que o cuidado com o corpo tinha uma repercussão em toda a minha dimensão espiritual, que a minha disciplina do corpo favorecia a minha disciplina espiritual, isso me ajudou muito. Porque é no corpo que eu sou. Eu me lembro que uma vez um professor meu no mestrado dizia assim, tudo isso que intelectualmente nós podemos conquistar vai para o saco se a gente não tiver pelo menos 1 hora de cuidado com essa matéria onde nós depositamos todo o conhecimento. E ele tinha razão, porque eu vi muitos intelectuais que foram meus professores morrendo antes da hora por isso. Então não era uma questão estética, era um cuidado com a matéria. Que repercute na dimensão espiritual, que faz com que aquilo que intelectualmente, espiritualmente eu pude alcançar na minha vida, sobreviva mais tempo, né, na história, enquanto um homem encarnado que eu sou. Eu estou aqui, eu tenho necessidades físicas, mas eu também sou espiritual. Então eu acho que a minha espiritualidade, ela começou a passar, até estava conversando com a nossa querida e competentíssima nutricionista aqui hoje, eu estava dizendo para ela que para mim foi muito especial no momento em que eu descobri que as repercussões do cuidado físico no meu cuidado espiritual. Agora, eu dou toda a razão a você, as pessoas têm de estar felizes, elas têm de estar satisfeitas. E quando esse questionamento a respeito do cuidado com a matéria se torna desvinculado do espiritual, nós temos uma vaidade muito vazia, muito boba. Eu acho que é importante falar que a gente tem que buscar, eu acho que a gente não tem que buscar uma estética perfeita, uma forma perfeita, porque cada um tem um corpo e uma dimensão diferente, então não tem como a gente ter um padrão só,
específico, mas a gente buscar a nossa saúde, uma alimentação equilibrada, atividade física, porque isso vai prolongar a nossa experiência aqui nesse plano, né? Uhum. Ananda, tudo isso que eles estão dizendo, assim, é fácil convencer um paciente que chega e de dizer o seguinte, olha, talvez a sua meta não seja o melhor para você, vamos buscar o que é melhor para você? Então, eu procuro conversar sobre isso. Eu acho que isso faz parte do amadurecimento, você se aceitar. Eu já passei por isso também, de não aceitar o meu corpo. Acho que a gente, quando jovem, se espelha muito em modelos, aquele padrão de magreza, que para ser feliz, você tem que ser assim. Ou ver na revista alguém que fosse, eu tenho que ser assim para ser aceitada, né? E eu converso isso com as pessoas, mas eu acho que hoje tem mudado. Pelo tempo de atuação em consultório, eu percebo que as pessoas estão se aceitando mais, entendendo eu sou assim, eu não vou ser igual àquela pessoa. E quando aparece alguém assim, eu tento conversar. Olha, você tem que se aceitar, vamos fazer o melhor que você puder com o que você vai conseguir. Uhum. E aí o trabalho fica muito mais fácil. Manuel, você passou por um processo desde que você começou a aparecer aqui no encontro para agora, foram quantos quilos? Foi ao todo 27 quilos. Ontem eu fiz a última medida. Eu estava com 128 quilos, agora eu estou com 101. Estava até conversando com a doutora. E basicamente eu reduzi o carboidrato. E, claro, acabei tirando o açúcar também, dei uma regularizada na questão da alimentação. E uma das coisas que me deu start, assim, óbvio, além da minha excelentíssima senhora, né, dando aquele puxão de orelha básico em casa, mas parte da culpa é dela porque ela cozinha bem também. Mas é que chegou um dia que eu não conseguia amarrar o sapato. E isso me preocupou, porque para amarrar o sapato eu fazia todo um condicionamento. Eu falei, cara, mas peraí, como é que eu não consigo chegar no meu pé? Mas é claro, tinha uma manta de gordura que eu falei, cara, você precisa dar uma mudada. Então, às vezes, são coisas básicas na nossa vida que a gente precisa fazer para você se dar conta. Eu hoje não sei qual é o meu corpo perfeito, eu não sei onde é que eu quero chegar. Uma coisa eu sei, eu quero poder amarrar o meu sapato, quero poder cortar a unha do meu pé. Funcionalidade, né? Entendeu? Então acho que às vezes o clique vai vir nesse tipo de situação. Tem um estudo do Dr. Drauzio Varela, que ele escreveu um artigo esse fim de semana, em que ele dizia o seguinte, basear a busca do corpo perfeito apenas no exercício, sem reduzir o que se come, não vai funcionar. Quer dizer, não tem milagre, então, né, Nanda? Ou seja, não. Eu comi muito, vou fazer, então, só muito exercício. O ideal seria eu reeducar a minha alimentação. Isso, não tem esse milagre. E hoje a gente sabe que para emagrecer não é simplesmente cortar calorias e passar 2 horas na academia. Existem outras questões no equilíbrio da alimentação. A própria alimentação que você fez, né, low carb, ajuda muito. E eu achei interessante que você falou isso de amarrar o cadarço e tal, porque muitas pessoas pensam assim, eu estou acima do peso, mas estou saudável. Agora, você não conseguir amarrar o seu cadarço, você não conseguir brincar com o seu filho, você não ter uma vida ativa, isso não é estar saudável, por mais que as tuas taxas todas estejam normais. Tem uma corrente nova agora, que é o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar, que chama-se Body Neutrality. Que é o seguinte, é a neutralidade do corpo. Porque todo mundo também começa uma pressão de seguinte, você tem que amar o seu corpo do jeito que ele é, você tem que amar o seu corpo do jeito que ele é. E muitas vezes a pessoa tem dificuldade, ela não consegue amar do jeito que ele é, às vezes ela também não odeia, ela só quer nessa corrente nova que o corpo seja uma neutralidade, que não seja o que a define, que ela possa ter outras características e que ela não tenha que dizer para todo mundo se ela ama ou se ela odeia. Não, simplesmente o corpo é o que eu tenho aqui para exercer várias outras coisas. Isso é muito mais fácil, eu acho, entre os homens, né, Jairo? Para os homens não tem essa culpa. Porque já tem mais essa neutralidade, né? Eu acho que talvez assim, na adolescência, para os meninos, ainda pegue muito forte essa questão da preocupação com o corpo, né? Uhum. Mas, de uma maneira geral, para os homens, essa é uma preocupação menor, né, do que para as mulheres. E eu acho interessante essa questão do body neutrality, né? Essa neutralidade em relação ao teu corpo, de não colocar ele no primeiro plano, né? Se a gente for fazer uma pesquisa hoje, uma enquete com qualquer população, a gente vai ver que a insatisfação corporal é muito alta, né? Entre os homens, entre as mulheres mais alta ainda. Mas se a gente entende, né, que é importante a gente cuidar do corpo, é importante a gente buscar uma dieta equilibrada, uma reeducação alimentar, fazer atividade física, né, mas esse não ser o objetivo
principal, né? Eu não tenho que... A minha encanação diária não tem que ser... Tem que ter um corpo perfeito. Assim, eu gostar do meu corpo, só me preocupar com os aspectos de saúde que estão em volta. Eu acho que essa é a essência dessa corrente. Eu acho que isso podia deixar as pessoas mais tranquilas, menos preocupadas, menos focadas só nisso, né? Pois é. E mesmo pensar que quando uma pessoa tem a consciência do essencial, isto é, daquilo que extrapola tudo que materialmente nós podemos ver, mas que nos dá sentido, também se inclui o cuidado com o corpo, né? Eu acredito que a mística, o caminho... Eu não estou falando de religião, pelo amor de Deus, eu estou falando de mística, daquilo que nos eleva. Todo mundo descobre os seus caminhos místicos, alguns descobrem na religião. Mas quando nós temos essa essencialidade preservada, eu acho que o corpo nunca fica fora. Porque é no corpo que eu desfruto os prazeres da vida. É no corpo que eu levo o ser para passear, né? É nele que eu me realizo. E eu não estou fazendo aqui uma dicotomia, não estou separando corpo e alma. Mas é nessa totalidade. Então a consciência da essência me faz naturalmente ter uma visão do meu corpo atenta, como um território sagrado também. Mas não preocupada, atenta com o próprio corpo. Atento, justamente, né? Atento. Porque olha só, a gente tem uma modelo, atualmente uma modelo curve, que já foi uma modelo dessas magérrimas. A modelo curve é aquela que não é mais magérrima, mas que também não se enquadra ainda no plus size, que é a Fabiana Saba. Ela é ex-apresentadora de televisão e ela fez um post, ela fez essa foto, ela é super bonita e ela diz: oi, menina aí atrás, você mesmo no espelho. É você, mulher, mãe, quase quarentona, com celulite, culote, dobrinhas, esse corpo fora do padrão. Eu sei que já brigamos tanto, sei que fui injusta com você. Quantas vezes não te aceitei, quantas vezes nem pude olhar para você. Chega, vamos fazer as pazes? Aí ela diz: eu posso não prometer que serei sempre perfeita, mas vou tentar te tratar bem. Obrigada por guardar minha alma e por carregar minha história, né? Então... é tentar fazer as pazes, né? Uma harmonia, né, Nanda? É isso. E eu acho que quando a gente está bem com o corpo também, tudo flui melhor. Trabalho, relacionamento, ele é a nossa morada. Uhum. Então, buscar isso. E a autoestima não é... ninguém consegue injetar na gente. A gente consegue quando busca esse cuidado com o nosso corpo. Uhum. Então, essa busca pelo cuidado, fazer você se sentir bem, vai te trazer autoestima. A gente tem aqui na plateia... a Sidneia estava na reportagem do André Curvelo. Me diga uma coisa, você ali mostra uma autoestima, ela falou em autoestima muito, muito alta. A quem você atribui isso? Foi a sua criação? Você sempre falaram para você que você era bonita? Isso foi importante para você? Assim, minha criação, né? Minha mãe, ela sempre me disse, como eu falei na entrevista, você tem que ser o que você é em qualquer lugar. Você tem que ser autêntica. E eu sempre eu já fui magrinha, né? Mas eu nunca tive esse preconceito. Eu me adaptei ao meu corpo. Então você vai se adaptando. Você acha que você se encaixa nessa história da neutralidade do corpo? Ou seja, como ele está naquele momento, não tinha... Sim, sim. A gente tem que se amar. Porque se a gente está feliz, se a gente está bem, se ama, você termina... Às vezes você não é nem tão bonita. Mas por você se amar e se achar bonita, todo mundo começa a te achar bonita também, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a autoestima tá nisso. Tá de você se querer bem, se amar, se achar bonita, acima de tudo, magrinha, gordinha. Malu, você acha que essa sua mudança de pensamento por conta da sua personagem já fez você sentir isso? Que as pessoas estão te olhando de uma forma mais até positiva, porque você está se enxergando de uma maneira melhor? Eu acho que mais importante do que toda a estética, que é o que ela disse, é o borogodó da pessoa, né? O que faz a pessoa ser o que ela é. E eu acho que é isso que atrai as pessoas, é isso que atrai as coisas boas. Quem emite coisas boas, recebe coisas boas. Então, concordo plenamente com o que ela disse, que o que mais importa mesmo é a sua essência, quem você está sendo, como você se porta nos lugares. Fátima, com todo respeito, que mulher linda, né? Não é? Linda. Mulher linda. A gente olha para ela... A gente está aqui com um homem também, o Marlon. Ele se encaixa nesse body neutrality, Marlon? Sim, me encaixa. Você não pensa tanto nisso? Não é meu foco. Já foi no passado, hoje não é mais. Eu me aceito, sou feliz. E em relação às mulheres, você acha que você também aceita na mulher, essas variações que são chamadas às vezes de imperfeição, pouquinho mais... Sim, eu acho que o mundo hoje em dia ainda é um pouco machista, então por isso que ainda existe muita cobrança. Mas aos poucos isso daí acaba se perdendo e o importante mesmo é a essência da pessoa. Uhum. A gente tem aqui Júlia, né? Júlia, você e a mamãe, Roberta. Como é que você lidou com a questão do seu
Você tem quantos anos? 13. A Júlia tem só 13 anos. E você passou por uma questão como como a Malu falou. Sim, eu sofria muito com bullying, porque eu sou acima do peso, e na escola eu sofria muito com isso. Mas o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, e eu fui percebendo que você não tem que viver de imagem. Você tem que viver do que você é, do que você gosta, do que você vive. Por exemplo, sempre, minha família toda, minha mãe principalmente, ela nunca disse pra mim: não, você não vai vestir isso, não vai ficar bem. Não, você não vai comer isso porque você tá gorda, ou você tá fora do peso. Mas é tão impressionante ela falar isso sendo como ela é, né? Ela dizendo que ela enfrentou bullying sendo assim como você é tão bonita. Ah, obrigada. Mas aí... Ninguém merece enfrentar bullying em característica nenhuma, mesmo que a pessoa fosse muito obesa, que eu estou dizendo. Mas é muito impressionante como isso pode afetar qualquer pessoa, né? Independentemente do que ela aparenta. Acho que é como ela também se sente. Sim, ela se transforma em outra pessoa. Como, assim, ela sofre com aquilo e ela vai se alimentando daquilo e ela acaba se privando de muita coisa. O que você privava? Do que você se privava? Muito, muito mesmo. Acho que eu cheguei a ficar 1 ano sem ir pro clube, sem ir pra piscina, porque eu não gostava do meu corpo e eu achava, não, aquela pessoa vai me olhar e eu vou falar, não, eu não quero isso, mas aí foi passando o tempo e muitas coisas me ajudaram, como a minha família, que sempre foi muito acolhedora, sempre me ajudou muito, e os meus amigos, principalmente também, a escola, os meus amigos da escola. E foi me ajudando muito, a cada vez mais. E aí, hoje você se sente bonita? Hoje eu me sinto muito bonita. Eu acho que a pessoa ela tem que se amar, porque se ela tiver amor próprio, ela vai amar a pessoa. Então ela tem que se amar primeiro para depois amar a outra pessoa. Muito bem, né, pai? Tá no caminho certo, né, pai? Olha, o amor próprio é a única imunidade que nos protege dos ataques dos outros. Porque, na verdade, uma ofensa... ela só me ofende verdadeiramente se eu acredito naquilo que o outro está dizendo. Se o amor próprio me protege de acreditar daquilo que é mentiroso sobre mim, o outro pode dizer o que quiser, é o que você está alcançando. Olha só, a gente está vendo gente jovem falando de uma maneira tão bacana, né? Oi, Manel, fala. Agora tem uma coisa que é interessante, você vê que todas elas que estão falando, e ele também, tiveram o apoio da família. Então aí vai também aquele recado para os pais que muitas vezes olham para o filho, identificam alguma mudança que talvez eles não concordem. Tem que ter muito carinho na forma de falar, né, Fátima? Que às vezes vira para o menino e diz, essa barriga de fora aí, ô guria, ó o tamanho que tá. Sabe, às vezes tem que ter muito carinho, porque isso marca a vida do jovem para sempre. Até porque ele é um HD externo que não tem dados. O que você colocar para ele vai ser padrão. Olha só, e aqui às vezes você falou, a família tem que aceitar e tem que ir devagar. A gente está recebendo aqui a Vitória, ela tem 14 anos. Tudo bom, Vitória? Tudo bem. A Vitória também, por outras questões, acabou fazendo com que a família tivesse que aprender a lidar com uma escolha dela, né, Vitória? Sim. A Vitória decidiu ser vegana. Isso mesmo. Na verdade, eu nem fazia ideia que eu ia parar nesse estilo de vida. Porque tudo começou mais... Eu queria eu estava buscando uma alimentação mais saudável. Mas, pra mim, não fazia sentido, com todo o amor que eu sempre tive com os animais desde criança, não fazia sentido pra mim. Eu não estava entendendo por que eu tinha que comer carne e todos esses produtos. E até que eu sempre fui muito curiosa e eu comecei a pesquisar por conta própria, comecei a comprar livros sobre esse assunto, descobri diversos nutricionistas e médicos especializados nessa área. E quando eu vi que era possível, eu parei e pra mim foi uma coisa muito natural. Deixa eu só botar a Nanda então pra explicar pra quem não leu esses livros todos que você já leu, ela explicar a diferença de vegana e vegetariana, Nanda. Então, o vegano ou vegetariano estrito, ele não come nenhum alimento de origem animal. E o vegano tem mais uma questão ética também, de não usar nenhum produto que tenha origem animal, que seja testado em animais. O vegetariano, ele pode comer ovos e aí ser ovo vegetariano, pode comer apenas lácteos e ser lácteo vegetariano, ou então ovos e lácteos e ser ovo lácteo vegetariano. Então ela fez uma opção mais radical, né? O veganismo. Senta aqui então, vamos conversar. Então você fez uma opção pelo veganismo. Você é vegetariana, né, Malu? Eu sou vegetariana há 1 ano e meio, mais ou menos. E o que você achou que mudou pra você, Vitória?
Então, eu sempre, primeiramente, eu sempre tive uma saúde considerada normal. Nunca tive colesterol, essas coisas, alto e tudo mais. Mas depois do veganismo, que foi mais ou menos uns 4 anos atrás... Nossa, ela era muito pequenininha, né? Sim, mas eu fui aos poucos, gradativo, com as carnes e tudo mais. E fui com acompanhamento nutricional também, de uma nutricionista especializada. Mas eu sinto que a minha saúde melhorou muito. Eu só vou no médico, na verdade, para fazer check-up todos os anos. Mas sinto que, eu não sei, eu me sinto muito disposta, muito mais leve, assim, e com uma felicidade e energia extraordinária. Agora, me diga uma coisa, foi fácil para sua mãe aceitar? Foi fácil para você aceitar essa opção dela? Fátima, assim, no início a gente não sabia, né, a restrição alimentar, a gente não disponibilizava tudo que era necessário para equilibrar o prato. Então foi meio assustador, que a Vitória simplesmente... Porque vocês em casa não são nem vegetarianos nem veganos. Não, a gente foi tem dela uma mesmo. alimentação normal. E começou muito cedo, com 11 anos, né? Então, a princípio, a gente achava até que era anorexia, porque por falta de não querer comer mesmo. E ela emagreceu muito. Então, depois que a gente levou a Vitória na nutricionista, e ela nos disse, não tem volta. A Vitória fez uma escolha e ela vai continuar saudável. E estava tudo bem, inclusive, né? Ela não precisou mudar muito a dieta dela, porque ela, sendo autodidata, ela lia tudo sobre nutrientes, sobre alimentação saudável, né? Você cozinha os seus pratos? Então, falando disso de nutrientes, eu comecei a pesquisar bastante e eu queria entender o que o alimento me fornecia, além da energia, além das calorias. Eu queria muito... aí eu comecei... Eu não sou uma nutricionista, não sou nada, mas eu entendo um pouco, assim, dos nutrientes e das coisas. Mas... a pergunta... Não, se você... Desculpa. Não, se você, na verdade, sentiu que alguma coisa mudou, se você prepara a sua própria alimentação. Então, isso mesmo. E com isso veio a alquimia da cozinha, que eu amo cozinhar, porque nisso eu precisei cozinhar. E eu sou apaixonada por isso também. E você, quando vai para uma festa, então, você leva suas coisas? Sim. Hoje você trouxe aqui pro seu café da manhã alguma coisa? Eu trouxe e tá tudo lá guardadinho que eu tenho pra dar pra vocês. Trouxe várias coisinhas. É mesmo? Sim, mesmo. Agora, oi. Eu queria saber o seguinte, porque, por exemplo, eu quando comecei a mudar a minha alimentação, não sou tão radical quanto você, né? Até porque eu não consigo, mas no começo você sentiu aquele negócio de, minha mãe fez uma comida muito gostosa, que eu amo, sempre amei, mas eu não vou comer. E aí deu aquela coisinha, sim ou não? Você não levou isso de maneira tão radical e foi levando de boa? Então, eu não parei do dia pro outro. E o cheiro de comida de mãe, comida de vó, é aquela coisa, né? Mas, assim, eu digo que para mim, hoje, tipo, eu não entendo como restrição. Eu sei que tira os produtos de origem animal e tem toda essa questão também voltada aos animais. Mas, assim, eu consigo, digamos, transformar de uma maneira mais as versões tradicionais das comidas em versões saudáveis e sem ingredientes de origem animal. E qual é o prato que você faz que a sua mãe gosta, por exemplo, ou seu pai? Se eu falar todos, eu não sei se ela vai... Ela gosta de praticamente tudo que eu faço. Ela pode até concordar. Tem alguma coisa que você gosta que ela faça, que ela prepara, que você se surpreendeu em gostar? Ai, Fátima, tudo que ela faz é maravilhoso. É mãe, né, Fátima? Mãe, Vamos lá, né? Oi, Jair. Não, eu acho só super interessante essa história que ela está contando. A dieta vegana, ela tem séculos, né, na Índia, enfim, no Oriente e tal. E no mundo ocidental ela deu uma aumentada, né, mais recentemente, né? Então, e tem muita gente que vai, às vezes, na onda do veganismo sem se informar como ela fez, né? Então é muito importante isso que ela foi pesquisar, ela foi atrás. A gente sabe que, assim, alguns nutrientes, proteínas, vitaminas, assim, são mais escassos nos alimentos vegetais, então você tem que, às vezes, fazer uma dieta suplementar, tal, principalmente na gestação, tem alguns cuidados especiais, mas é isso, assim, é ter o apoio de uma profissional, é ir atrás e poder se informar, não na moda, né? Pois é, porque senão, de repente, alguém decide também cortar tudo, de repente, sem ter orientação, aí pode não funcionar, né? Isso, a orientação é muito importante, porque os perigos de uma dieta vegana não balanceada são os mesmos de uma dieta onívora.
O que tem que ter cuidado é se decidir tirar a carne da alimentação, não trocar isso por farináceos, açúcares e produtos industrializados. Esse é o grande perigo, a pessoa não ter uma alimentação saudável. Comendo comida de verdade, tendo um acompanhamento, porque as combinações são importantes. Então ela pesquisou, estudou, foi num profissional, isso é muito importante. Tem pessoas que fazem só pela ética e aí não se preocupam com a saúde. Nesse caso é perigoso, porque aí ela pode ter uma deficiência de proteínas, de cálcio. Por exemplo, de meninas como ela nessa idade que ainda estão em formação, quer dizer, então tem que estar orientada para que tudo funcione direitinho, né? Com certeza. E uma coisa que eu acho muito importante de falar para pessoas que pretendem se tornar vegetarianos ou veganos é não ter pressa em chegar ao veganismo total ou vegetarianismo restrito. Tem que ir aos pouquinhos retirando as coisas, porque a gente está acostumado desde pequeno a comer aquilo ali. Se a gente corta de uma vez, a gente vai acabar não sabendo suprir direito, ou então sentindo vontade mais pra frente, e aí você fica frustrado, ai meu Deus, eu comi aquela carne, eu não queria ter comido. Então, ir aos poucos, adaptando o seu corpo até você chegar onde você quer chegar. Essa outra nova dieta. E uma dica legal, muitas vezes, é você cortar aquele refinadinho. Nos 15 minutos antes de você comer, você se preocupar com o seu corpo. Porque se você deixar para se preocupar com o corpo só quando olha no espelho, aí você vai ficar triste. Adorei conhecer você. Parabéns, Vitória. Obrigada. Muito lindinha. Padre Fábio, vou querer que o senhor cante pra gente. Um trabalho novo, estou muito feliz, veio lançar seu novo CD aqui. Olha só, pessoal. Clareou. São 14 músicas, 3 composições do padre e outros sucessos, né? Estão sendo gravados pelo padre. Vai apresentar pra gente aqui o que hoje, Vou agora cantar sim, primeiro? Trem-Bala, da nossa querida Ana Vilela. Foi uma alegria muito Também grande. te comoveu essa música? Muito. Essa música toca mesmo o coração, Você né? sabe que eu queria fazer um disco que pudesse convidar as pessoas para viverem bem. Eu acho que foi a grande proposta do CD Clarivo. Muito bom. Olha, eu tinha pedido pra você na sexta-feira mandar fotos, você que está feliz com a sua própria imagem, pra gente. E a gente então vai rodar algumas dessas imagens ao longo do programa, algumas dessas fotos que você mandou. Enquanto isso, a gente vai ouvir o Padre Fábio cantando pra gente. Primeira mão. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si, mas sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida já trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorrisos e compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. E a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Obrigada, padre. Olha, ainda hoje, no próximo bloco, a gente vai conhecer um tenor brasileiro que tem encantado o público de vários países. Já cantou até pro Papa. O vozeirão sai de um homem de 1,60 m de altura. Já, já.
entendeu nada e ainda não se entendeu. E o homem que tudo tem não tem Deus, não entendeu nada e ainda não se entendeu. Fábio de Mello, mais uma das músicas do novo CD Clareou, que está lançando aqui com a gente hoje. Queria agradecer agora a presença do tenor Jean William, que se junta a nós aqui. Tudo bem, Jean? Daqui a pouquinho a gente vai ter o prazer de ouvir você cantar. Antes, queria só repercutir aqui com o padre, com todo mundo, uma notícia que saiu no G1 mesmo, que foi sobre o batizado de 3 crianças adotadas por um casal homoafetivo. E o casal queria muito batizar as crianças, procurou alguns padres, não estava conseguindo, e aí foi até o arcebispo de Curitiba, José Antônio Peruso, que aceitou e fez o batismo. E as imagens são muito bonitas, porque as crianças, quando elas já estão com o certificado, elas estão muito sorridentes e muito felizes, padre. Ainda depende muito do sacerdote que está ali na igreja a decisão de batizar ou não crianças que são filhas de casais que não foram, que não se casaram na igreja, por exemplo? Nós temos dentro da moral cristã a casuística, que é aquela oportunidade que o padre tem de analisar uma situação no particular. Existe uma regra para todos e geralmente essas situações mais embaraçosas, se o padre tem um conhecimento mais aprofundado da situação, ele pode resolver pela casuística, que é: abre-se aquela exceção por conhecer as boas intenções daquelas pessoas, por haver um lar cristão, por haver pessoas ao redor que possam ajudar nessa educação cristã. O senhor acha que isso é um passo, assim, no sentido de uma aceitação, que a igreja sinaliza que tem que se aceitar todas as pessoas, independentemente das posições que elas tomam na vida em relação à sua orientação sexual ou não? Ou seja, isso mostra que a igreja está disposta a aceitar essas pessoas independentemente, ou os filhos dessas pessoas? Eu acredito que o Papa, Fátima, ele nos sinaliza assim: ainda que as regras não sejam modificadas, o acolhimento ao outro não passa pela lei, não passa pela regra. O amor e o respeito que eu preciso ter por todas as pessoas que passam pela minha vida, independente da opção política, da opção sexual, das opções que ela fez ao longo da vida, eu não tenho o direito de rejeitar quem quer que seja, como padre, no sentido de oferecer a ela aquilo que me resgata todos os dias, que é a certeza do amor de Deus por mim. Eu não me sinto um síndico da eternidade. Então, o que me dá a oportunidade de repente, tornar uma pessoa mais próxima de Deus, retirar os tantos obstáculos que socialmente, culturalmente, nós colocamos entre nós e Deus, eu acho que é o meu papel como padre. Ainda que eu não consiga mudar a regra. Eu acho que o acolhimento, o amor ao outro, nunca será uma lei que nós precisamos obedecer, que está de fora de nós. É uma lei interior, é o meu respeito pelo outro, é o meu desejo de que o outro se sinta bem com aquilo que eu ofereço a ele. O que eu achei muito bonito que eles falaram, Jairo, é que, na verdade, para as crianças e adolescentes, porque eles têm 12, 14, 16, deu a eles uma sensação de pertencimento, de acolhimento a uma comunidade. Porque a igreja, você tem a vida social da igreja, né? Então, o estar ali e ser aceito deu a eles essa sensação, além de ter ganhado uma família, de ter agora ganhado uma comunidade que os acolhe, né? E isso é super importante para todo mundo, independente da idade, e acho que ainda mais importante na infância e na adolescência, em que a gente quer se sentir pertencendo a um grupo, né? Quer dizer, esse ato, de alguma forma, faz com que essas crianças e adolescentes se sintam, né, como todo mundo, né? Como deveria ser, né? Todo mundo deveria ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades e ser isento de preconceitos, né? Então acho que assim, nesse sentido a gente dá mais um passo, né? Eu acho super importante isso. Sem contar que o sim, ele tem um peso muito grande, que às vezes o fato delas terem podido ser batizadas pode não ter tanto peso, mas o fato de não poder ser batizada, isso marca para sempre. Então cada não que é dito nesse processo de formação, isso eterniza. Então acho que foi uma eu passei por essa situação com o William, porque nós não fomos casados na igreja, mas nós batizamos os nossos filhos. E a paróquia que nós procuramos aceitou batizá-los, com os padrinhos fazendo curso, aquela situação toda, mas eu achei que foi interessante essa sensação de acolhimento. Mas eu acho que o arcebispo deve ter considerado o fato dessas crianças já terem condições de escolherem por elas mesmas. Então ele deve ter considerado que elas já estavam maduras para saberem o que queriam. E você não pode negar o batismo a uma pessoa que está ali: olha, eu quero pertencer, eu quero fazer parte deste grupo,
Eu quero receber o Cristo como uma meta de vida, porque o batismo é isso. Então, quando eu tenho uma pessoa assim diante de mim, seria no mínimo constrangedor eu dizer a ela que ela não tem o direito por causa da opção dos pais, ou porque os pais não são casados na igreja. Aí você pode dizer, mas então vai faltar a educação na igreja. Mas é para isso que existem os padrinhos. Os padrinhos nos ajudam nessa. Não é um par de vasos lá no altar, né? Uhum. São pessoas que têm a consciência cristã e falam, olha, eu quero você ser o padrinho a partir de hoje e eu vou lhe ajudar na educação cristã, que não é outra coisa, Fátima, senão constituir um caráter. Eu particularmente fico pensando que o grande prejuízo que nós, líderes religiosos, damos à sociedade é quando nós nos negamos a dizer que a adesão ao Cristo é a adesão a uma vida de cidadania, de respeito às regras, de respeito ao outro, de respeito a si mesmo. Deus só nos faz bem quando ele é interpretado de uma maneira correta. Uhum. É interessante que dentre essas crianças pode ter um João William, por exemplo. Porque você começou cantando também na igreja, não foi? Sim, comecei cantando na igreja com meu avô, tinha 8 anos, 9 anos. Enfim, todo domingo estava lá na igreja cantando. E a partir dali as coisas começaram a acontecer. Quer dizer, foi a minha primeira possibilidade de mostrar o meu talento, das pessoas começarem a perceber que eu tinha um dom ali na minha sociedade, uma cidade pequena, que é Barrinha. Enfim, interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Então foi dentro da igreja que isso começou, essa oportunidade de mostrar quem eu era. Essa música erudita, lírica, você tinha ouvido antes alguma coisa? Tem uma história muito engraçada, Fátima. Eu ouvia muito novelas Terra Nostra, essas novelas, essas trilhas sonoras, então eu ficava imitando sempre esses tenores assim na minha casa. E quando eu fui fazer uma aula, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma aula de canto, tinha uma banda de rock. E a professora era uma soprano. E ela falou, olha, não posso te ajudar porque eu sou uma soprano. Eu falei, não, mas eu imito o Pavarotti. Então, chegou lá como roqueiro, mas já falou logo do Pavarotti. Já queria mudar, já. E aí essa brincadeira de imitar o Pavarotti, ela percebeu que eu tinha realmente uma voz. E a partir dali, então, eu comecei a estudar canto, me formei na USP, depois fui cantar com o maestro João Carlos Martins, que foi um grande padrinho musical meu. Enfim, no interior de São Paulo encontrei uma família que chama Dona Júlia e Dr. Pedro, que me apadrinharam e foram mecenas, assim. Então, essa história de sentir-se aceito, né? Acho que desde o início, assim, o fato de começar a cantar na igreja, já começar a ter a oportunidade de me mostrar e as pessoas irem abraçando a tua causa, isso faz com certeza você se tornar uma pessoa de sucesso, assim. E você acabou cantando Papa, né, na Jornada da Juventude aqui no Rio. Pois é. Que máximo, né? Pois é. Fiquei muito feliz, porque pelo fato de ter começado a cantar na igreja, é muito marcante para mim, assim. Poder cantar de frente para o Papa Francisco, sim, principalmente para ele, que é uma figura bastante emblemática, muito positiva, assim. Então foi para mim uma grande honra, do lado da Maíra Javer, uma grande cantora também. Então para mim foi uma oportunidade assim de poder homenagear os meus avós, que foram a minha primeira escola de música, assim. E eles gostavam de cantar, mas não eram profissionais, né? Os meus avós não, meu avô, que é o violonista, meu avô canta muito bem também, mas nunca foram profissionais. Uhum. Eu sou o único artista da família. Você, Malu, a única artista da família também? Sou a única artista da família. É? Minha família é toda da área de saúde, meu pai é médico, minha mãe era psicóloga, tio dentista, médico. Aí eu surgi e falei, pai, quero fazer teatro. Alguma resistência? Não, eles assim, no início eles acharam que era uma coisa de criança, que era uma vontade de criança. E aí quando eu fui crescendo e fui começando a fazer teste e a coisa foi ficando séria, eles falaram, ok, ela quer isso mesmo, é o dom dela, é o que ela sabe fazer, a gente tem que apoiar. Eles sempre me apoiaram em todas as decisões que eu tomei, mesmo não concordando com isso. Isso eu acho muito legal dos meus pais. Às vezes eles não concordam com uma decisão que eu tomo, mas eles me apoiam. Porque é minha decisão, no fundo das contas, sabe? Uhum. E eles sempre me apoiaram. Minha mãe veio comigo pro Rio quando eu tinha 15 anos. Você é de onde? Eu sou do interior do Paraná, Campo Mourão. Ela veio comigo pro Rio quando eu tinha 15 anos e meu pai teve que ficar lá para continuar trabalhando e sustentando a gente aqui. E hoje ela voltou pro Sul, eu tô sozinha. Tá com essa experiência de morar sozinha? Tá saindo bem? Olha, eu consigo me virar. Eu tenho pena da Dona Luzia, que arruma a minha casa. Ela sofre um pouquinho.
Mas Você é bagunceira? Eu sou bem bagunceira, muito bagunceira. Eu já imagino um apartamento bem fora do lugar, né? Olhando pra você. Primeiro que eu achei que ela tinha 12 anos. E aí ela diz 20, eu vi logo. Quando ela tiver 40, ela pode fazer papel de uma menina de 15. Pois é, eu também sofro bastante com isso, porque pelo fato de ser pequeno, ter 1,63m, Pois é, né? os tenores em geral não são E aí grandes, todo mundo né? quando chega fala, pô, mas você é baixinho desse jeito. Onde desse mora a vozeirão. voz aí dentro? Mas, aí agora eu uso um ditado que é assim, eu sou high-tech. Como os celulares foram diminuindo e a tecnologia aumentou, os tenores também. O que a gente vai ter o prazer de ouvir você cantando pra gente? Bom, em homenagem a esse momento lindo que foi a cantar pro Papa Francisco, eu vou cantar Ave Maria de Gounod. Opa, vamos lá ouvir então. Obrigada, João. Prazer receber você aqui, viu? Muito emocionante. Olha só, no próximo bloco a gente vai falar do amor de mãe, já. Vai daí não. Malu, você falou da estreia em Malhação e a sua personagem já chega com uma gravidez precoce, né? E escondendo do pai da criança, né? Como é que você acha que seria na sua vida? Eu lembro que na época que surgiu essa sequência de cenas da Martinha descobrindo a gravidez e não querendo contar quem era o pai, eu me coloquei no lugar dela. Eu não teria coragem, a coragem que ela teve de assumir as rédeas e falar, é meu filho, eu vou cuidar, não preciso de mais ninguém. Porque eu sou uma pessoa... Lucas, quem é? Eu acho que eu ia dar uma surtada. Eu acho que ela foi muito madura quando ela descobriu a gravidez. Porque eu ia surtar, eu ia me descabelar, xingar todo mundo, chorar o tempo todo. Então, de verdade, eu acho a Martinha muito corajosa. E mais corajosa ainda, de ser capaz de dizer pro Lucas, que é o pai do filho dela, e lutar por ele porque ela gosta dele de verdade. Uhum. Então, teve toda aquela situação dela com a Luísa, do namoro dele com a Luísa. Mas você, por exemplo, esconderia da pessoa? Não, essa é a questão. Eu não conseguiria esconder. Eu sou muito aberta, eu sou muito transparente. As pessoas veem muito de longe que eu tô pensando alguma coisa, que eu tô reagindo de alguma forma. Diferente. Então eu não ia conseguir esconder. Jairo, e é importante essa questão, porque a gente cobra tanto que o pai participe da criação de um filho, é importante já desde o início dividir essa responsabilidade, né? É verdade, né? A gente... Tem muita menina que faz isso, que pensa em não contar. A questão da gestação na adolescência, né? Como retratado na Malhação, ainda um problema muito comum no Brasil. A gente estima que a cada 5 meninas, né, uma engravide antes dos 18 anos de idade. Quer dizer, é uma questão muito complexa. E na esmagadora maioria das vezes, como você mesma diz, o pai está longe, né? Ele não participa desse processo, né? Então é importante envolver o pai, trazer ele para
para perto dessa história, mesmo que o casal não vá ficar junto, né? A proximidade do pai é fundamental, né, para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. E também é um direito do filho também, né? De ter o pai, saber quem é presente de alguma maneira, né? Essa era uma questão que a gente batia bastante na tecla. Os outros personagens batiam bastante na tecla pra Martinha. Que é, cara, não é uma decisão só sua. O filho também é de outra pessoa. A responsabilidade também é de outra pessoa. Que não é justo você levar todo esse fardo nas costas. E 2, que a criança tem todo o direito de saber de onde veio, da sua história, conhecer o pai, dividir, trocar e aprender. Então... Sem falar que você falou que é ainda muito grande no Brasil, um dos grandes motivos de evasão escolar das meninas, Manuel deve ter visto isso muito na periferia, em tudo que você fez. É a primeira causa. É a primeira causa de evasão escolar, é a menina que engravida na adolescência, né? Não, e é interessante porque muitas vezes para ela é algo totalmente justificável que ela engravidou, que ela não vai dividir isso também com o rapaz, porque ele não tem essa responsabilidade. Então a família precisa também incutir na cabeça do menino que eles estão grávidos. E acho que a partir daí essa concepção começa a mudar, entendeu? Então serão 2 pensando que não é, talvez não seja a melhor ideia, né? Então assim, tem uma criança no meio disso tudo, né, gente? Uma coisa que me preocupou um pouquinho foi que com a gravidez da Martinha e essa vontade dela ficar com o Lucas, surgiram muitos comentários do tipo, ela engravidou pra prender ele, tá tentando segurar macho com barriga. E eu acho que é importante a gente criar uma consciência de que não é bem assim. Os 2 foram responsáveis por isso, então não vale jogar a culpa só na mulher. Tem que dividir os 2 a responsabilidade, claro, né? Tem que saber dividir e ser responsáveis, né? Principalmente. O problema é que, às vezes, com 15, 16, 17, nessa idade, é não tem noção nenhuma do que é, né? Do que vem pela frente, Para isso né? tem os pais, é por isso que os pais precisam estar perto, né? É verdade. Olha só, as obras que durante toda essa semana você vai acompanhar aqui nos nossos telões são do artista Binho Ribeiro, de São Paulo. Ele tem mais de 30 anos de carreira, é um dos pioneiros do street art no Brasil. O Binho já mostrou o talento dele em quase todo o nosso país e também em muitos outros países das Américas, da Europa, da África e da Ásia. Queria agradecer muito a presença de vocês. Jean, foi um prazer recebê-lo. Padre, sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigada, Malu. Boa sorte, viu? Que venham outras conquistas aí pela frente. Meninas, super obrigada, hein? Olha só, antes do Padre encerrar o nosso encontro cantando pra gente, eu queria dizer pra você que amanhã nós vamos falar aqui sobre uma epidemia que atinge a todos, a violência. Como combater o número tão alto de mortes violentas no Brasil? A gente vai conhecer um professor que teve uma aluna morta por bala perdida e como ele está discutindo essa violência na escola. Vão estar com a gente a atriz Flávia Alessandra, o ator César Mello. Nossa trilha vai ser com Barão Vermelho, que agora tem vocalista novo, Rodrigo Suricato. Eu encontro você então amanhã. Uma ótima tarde, bom feriado a todos. Padre, obrigado. Vamos encerrar então o nosso encontro. Para ser feliz. Para ser ótimo, boa. Boa tarde a todos. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, querer carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto